Desculpa. Vou do início? Não. Pode começar de novo. De novo, tá. Então eu sou o Daniel Wild, trabalho já com desenvolvimento de software mais de 15 anos aí. Trabalhei 7 anos consecutivos como professor universitário e conheci o Dojo, comecei a aplicar Dojo dentro do ambiente acadêmico até. E, enfim, vamos dando um roteirinho. A gente vai... Qual a experiência que você teve com o Dojo? Assim, como é que foi essa história? Minha primeira experiência foi em 2005. Eu comecei a dar aula de Java numa faculdade e eu estava com um problema da galera não começar a entender o que estava rolando. E nessa eu comecei a fazer trabalho em par. Então a galera programava em par nos computadores, só que acontecia muito de, às vezes um par tá muito engajado e um outro totalmente solto. E aí eu pensei, eu preciso fazer esses caras focarem, pensar diferente um pouco. E daí a gente começou a trabalhar com uma máquina só, fazia uma roda em volta dessa máquina, e aí um par trabalhava e a cada 5 minutos a galera ia trocando. Então, isso eu comecei a fazer meio que como padrão, assim, tipo, metade da aula era uma mistura de exposição com alguma prática pequena, e a segunda parte da aula era Dojo, em cima de um problema que a gente estava trabalhando ali. E aí, as diferentes formas de Dojo, às vezes trabalhando o Kake, o Prepare Dojo, ou eu fazia, né, o Randori, ou às vezes eu rodava o passo a passo do negócio, mostrando o refactoring e tudo. Então, cada aula tinha um objetivo, assim, para ir mostrando, mas o bom disso era que, desde o início, desde a primeira aula, o cara deixava de usar o console do DOS ou do que fosse para validar as coisas e passava a usar teste unitário. Então, isso já era uma quebra de paradigma de cara, assim. E se fosse desenvolvimento web, o cara já tinha que fazer usando Selenium para começar a fazer mockup da tela, faz o teste funcional e aí depois vai fazendo o teste passar, trocando o dado fake pelo dado real, enfim. Né? Então, já era toda uma forma diferente de fazer a galera pensar. E você teve as duas experiências, então, tendo a aula expositiva antes do Dojo e depois uma mistura de expositiva com o Dojo. E o que você mais percebeu de diferença entre as duas? Assim? Participação. Não é nem participação a palavra é engajamento. A palavra é engajamento. Porque eu sempre tive uma preocupação de ensinar. A nota, pra mim, não era o relevante para os caras. Eu dizia pra eles, cara, eu não era aluno nota 10, mas eu sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Eu podia errar uma pergunta que o professor fazia na prova, porque ele fez uma pergunta de uma hora que eu não estava prestando atenção. Parte da culpa é minha, porque eu não estava prestando atenção, parte da culpa é dele, porque eu não conseguiu tratar aquilo de uma forma interessante. E com a história de fazer a questão colaborativa, seja com o Dojo, ou até uma brincadeira de futebol, daqui a pouco de gerar uma discussão diferente na sala de aula, tu criava múltiplas fontes de conhecimento e tal. E isso pra mim que era o legal. Que às vezes o cara me diz assim, resultado, que tu devia dizer assim. Tem vários alunos bons que eu tive que eu puxei para trabalhar comigo nas empresas que eu tinha, eu indicava para a empresa, então os caras não ficavam parados. Obviamente, mesmo trabalhando com a história do Dojo, tinha cara que não dava a mínima, mas é aquela questão, percebeu o valor, o cara, depois de alguns anos, teve cara que viu e aí já era tarde, já tinha perdido o bonde, eu não indicava mais ele porque, enfim, no momento que eu tava lá para indicar, o cara não tava mostrando valor, e aí tem essa questão toda que tá envolvida, né? Então é aproveitar a oportunidade que tá vindo ali. E alguém chegou a continuar o Dojo? Depois que saiu das suas aulas, resolveu fazer um Dojo na parte? Alguma coisa Tinha alguns professores, depois que eu parei de dar aula, eu ia na faculdade, pelo menos uma vez por mês, para executar um Dojo. E aí depois teve um momento que eu parei, que um aluno continuou tocando a iniciativa por mais alguns meses, e aí depois aconteceu que a galera não ia, ou ele fazia pareamento quase com o cara que ia, ele falou assim, serve pra parear, a gente parei em Porto Alegre, então era em outra cidade, a gente fazia o esquema, vamos parear em Porto Alegre, num lugar mais próximo e tal, e acabou se misturando com dojos que as comunidades lá do Rio Grande do Sul faziam lá em Porto Alegre, enfim. Mas hoje nessa faculdade eu te digo com um pouco mais de 80% ou 90% de certeza que não tá rolando mais dojo lá dentro. E assim, dentre as práticas ágeis, o que o Dojo facilita algum entendimento de alguma prática ágil? Assim, as mais imediatas, o ensino de design simples, o ensino de ritmo para trabalhar, a questão de automação de testes acaba sendo também um direto. Nunca foi objetivo meu
ensinar o cara a trabalhar com automação de testes. Eu ensinava o cara a fazer design de código usando TDD para aquilo, para alcançar o que ele precisava. Então definia aceitações e ia brincando em cima do código para fazer o Just Do It, o Just in Time. Eu preciso disso aqui agora para passar e aí evoluindo em cima disso. Então a parte toda de design de OO, design patterns, etc., entrava natural no problema. Porque às vezes quando eu participo, normalmente em sala de aula principalmente, quando eu entrava para programar, eu inseria algum bad smell no código. E eu fazia o cara seguinte que entrava sofrer com aquilo. E aí vinha o aprendizado. Então a partir disso daí, agora que está acontecendo tal coisa, né? Tava falhando, o teste não passava, o cara não conseguia pedir ajuda. Daí, dentro do dojo, virava aula expositiva em alguns minutos ali, porque dali eu apresentava o pattern, e aí o cara dizia, eu sei, então já entra na sequência, porque tu vai ser o copiloto que vai ajudar o cara na sequência. Então eu acredito muito na falha, não a falha pela falha, mas a falha para gerar o aprendizado. Porque no momento que tu falha, tem alguma coisa interna que pega ali, que tu assim, puta, errei, falhei, e agora, o que eu faço? Então isso ajudava os caras no processo de aprendizado. Então mesmo às vezes ensinando alguma linguagem nova, a gente teve uma disciplina que os caras aprenderam a trabalhar com Rails, ninguém sabia trabalhar, e desde o início foi em cima da brincadeira de ir desenvolvendo interativo e ter software no final, sabe? E fazer deploy, aprender a fazer deploy, aprender a mexer com tecnologia nova. E isso acontecia pelos dojos. A gente não sabe JavaScript. Dojo JavaScript. A gente não sabe tal coisa. Dojo tal coisa. Faltou tal conhecimento. Putz, não estava na disciplina. Então aulinha expositiva, meia hora, 1 hora para trazer o conceito e seguimos. Então, aí tem até uma coisa que é interessante, assim, que a gente está falando de ambiente acadêmico. Eu tinha um problema que eu comprava nas faculdades que era assim, a minha ementa de disciplina era ensinar computação de objetos, era ensinar engenharia de software, era não sei o que lá. Mas a ementa da disciplina só existia depois da 3ª aula. Só que pela regra da faculdade eu tinha que entregar 1 semana antes da aula começar. Então eu sempre tinha muita briga dentro da faculdade, porque eu dizia assim, cara, eu não sei o que eu vou ensinar ainda. Porque agora que eu estou conhecendo a turma, eu quero descobrir o que eles querem aprender. Então, eu já tive um semestre que era para ensinar Java, e eu ensinei Java, ASP.NET e Ruby durante o semestre. E aí os dojos eram o mesmo problema, e era caquê daí, então, pequenos pares ali, os caras iam brincando com as linguagens, todos eles fazendo a mesma coisa, com uma linguagem diferente. E aí tinha um aprendizado. Porra, eu terminei muito rápido. Pô, aqui tá demorando, aqui foi assim. Tinha comparação. Qual é o pattern que tá usando? Não, aqui o padrão é assim, não, aqui é desse jeito, aqui tem uma convenção, não preciso programar isso. Aí os caras... Aí começou a surgir o interesse de diferentes linguagens. Então que uma galera dizia, não, eu sou .NET, vou morrer .NET. E eu não acredito nisso, eu acredito que o cara tem que ser um desenvolvedor de software. Porque aparecer pela tua frente tu vai ter que aprender, entendeu? Sim, interessante. Isso ajudava. E você acha que tem alguma técnica, alguma prática ágil que não deve ser usada no dojo? Você não deve usar no dojo de jeito nenhum? Cara. Eu não vejo nenhuma assim que seja proibitiva. Acho que tem algumas que são mais difíceis de enxergar num contexto de dojo daqui a pouco, que é a questão do cliente presente, ou alguma... Depende do problema, vai. Tu tá modelando o cliente presente. Eu participei de um dojo uma vez que era um jogo de boliche que a gente tava fazendo. E, putz, eu achava que eu sabia jogar boliche. Mas eu achava que sabia jogar porque tinha uma máquina lá contando, mas a gente tinha que fazer a máquina contar. E aí tinha a regra lá dos spares, strike e tal, quando acumulava, que eu não sabia. E aí tinha um cliente lá que o cara não era o master da linguagem, ele era o master do boliche. Então aí eu tava tentando pensar num caso onde não daria pra trazer o cliente, e nesse caso apareceu, quer dizer, tinha um domínio de problema lá que o cara tava lá pra trocar ideia, enfim. Mas eu acho que, sei lá, eu não vejo assim uma prática que... Talvez tenham práticas que não se veja tanto valor, mas não chegar no ponto de dizer nunca faça, né? Isso eu acho que é difícil. Legal. Obrigado, Daniel. Era isso. Valeu, boa sorte aí no trabalho. Quando terminar.